Agora nós vamos fazer a unidade 4, são as estruturas de pesquisa. Ou seja, como é que nós pesquisamos dentro de um arquivo, né? Como é que a gente procura os dados dentro de um arquivo. Primeiramente, nós vamos fazer memória principal. Então, nosso arquivo vai ser vetor, né? Então, eu criei a classe Search, né, de pesquisa. Depois vocês vão ver. Então, a gente vai apresentar os principais algoritmos de busca de um determinado elemento, numa determinada chave, num conjunto de dados, né? Essa operação é muito importante quando você faz um trabalho de dados, né? Você consultar, você inserir, você remover, você precisa de pesquisar se o cara existe ou não, né? E assim por diante. Então, a gente vai fazer a pesquisa sequencial, que eu chamo de scan, que vem de escanear, né? Escanear você pega os dados e vai colocando eles sequencialmente, seria essa a ideia. Pesquisa binária, interpolação e a blocada. Como eu falei, a estrutura de dados é o vetor, tá? Então, o primeiro é a varredura, que é a pesquisa sequencial, que é o scan. Alguns chamam de sequential search, né? E assim por diante. É a forma mais simples e primitiva. A varredura até consiste basicamente, você varre o arquivo, ele tem que estar ordenado. Quer dizer, não precisa estar ordenado não, tá? Nós vamos fazer ordenado, mas se ele não tiver ordenado, você varre o arquivo inteirinho, até achar o cara, ou determinar fim de arquivo e não achar. Então, se o arquivo não estiver ordenado, você tem que varrer o arquivo do início até o final, até achar o cara ou detectar fim de arquivo. Agora, se ele estiver ordenado, aí você não precisa, por exemplo, você vai achar um determinado elemento, você para quando achar, ou quando não achar, mas só que não achar é quando a sua chave de pesquisa for menor do que a chave que estiver lá no corrente, né, no registro corrente, ou quando detectar fim de arquivo. Vocês vão entender aqui, ó. Então eu estou colocando um vetor ordenado, tá vendo? Considere esse vetor. Eu vou pesquisar a chave 20, ó. Então o que ele faz? Ele vai lá do início, então ele visita a chave 0, a chave do endereço 0, que é o 10. Depois, é igual à sua chave? Não, é maior, então você continua, né? Porque você está pesquisando a chave 20, hein? Aí ele vai lá, para o endereço 1. A chave é igual a 15? Não. É maior? É, então continua. Aí vai lá, endereço 2. A chave é igual a que está aqui? É. Aí ele para e retorna o 2. Então a função retorna o endereço da chave visitada, né? A chave que tem esse valor lá no vetor. Os endereços visitados, isso é interessante. Quais são os endereços que ele visitou até achar a chave? Seria o 0, 1 e o 2, né? Agora, vamos fazer a pesquisa da chave 40. Aí ele vai lá do início de novo. Começa, visita o endereço 0, aí pega a chave. A chave 40 é igual a 10? Não. Então, continua. A chave é igual a que está aqui? Não. É maior? É. Então, continua. A chave igual a que está aqui? Não. É maior? É. Continua. A chave igual a 35? Não. É maior? É. Continua. A chave igual a essa aqui? Não. É maior? Não. Então, separa. Por quê? Os outros são todos maiores. Então, se a minha chave já é menor do que essa, então não vai ser menor, vai ser menor que todas as outras. Então, você para. Então, os visitados seriam 0, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que essa função vai retornar menos 1. Ou seja, menos 1 é uma forma da gente retornar um endereço que não existe. Porque o vetor é de 0 até n. Então, menos 1 é um valor que não existe, né? As funções a gente geralmente faz isso. O menos 1 é o not found, né? É como se não achou. Not found, né? Agora, vamos pesquisar a chave 100. Repare que a maior chave é 95. Então, ele vai até o final. Então, ele vai lá, visita o 0. É igual? Não, é maior. Visita o 15, 20, vai lá, né? E não para não, porque a chave é maior que essas correntes. Aí, quando ele incrementar 11, na verdade, acabou o vetor, porque o 11 é maior, o tamanho dele é 11. Mas, lembrando que o registro é de 0 a 10. Então, ele não visita 11 não. Ele chega o ponteiro no 11, mas ele não visita, né? Porque não tem essa célula.
Então, ele visita de 0 até 10, né? E vai retornar -1, porque não achou. Bem simples, né? Aqui é o código, ó, da forma iterativa, né? Iterativo é não recursivo, né? Então, chamei de scan, aqui você passa o vetor e a lista, tá? Aqui eu criei uma variável global que chama NotFound, e eu inicializo ela com -1, ou seja, quando eu quero retornar que não existe, eu retorno o NotFound, ele vai retornar -1. É uma maneira bonitinha, né? Só para você entender que -1 é o NotFound, né? Então, o que você faz? Um for, lembra? Você vai fazer um for, variando de 0 até o final, o tamanho do vetor. Lembrando, quando ele detectar o tamanho, ele para. Aqui eu estou mandando printar para ele imprimir o que ele está visitando, né? Os endereços visitados, mas não precisaria disso aqui. Se a chave for igual, a chave que tiver lá, ele retorna o i, ó. Se a chave de pesquisa for menor, aqui está ao contrário, né? Se a chave do arquivo for maior do que a chave de pesquisa, então você para também, porque não adianta continuar. Eu fiz como se fosse a chave, né, aqui, menor do que o alist indexar de i. Isso aqui é a mesma coisa, essa escrita aqui é a mesma coisa disso. Se a chave for menor do que a chave que tiver lá no arquivo, ou a chave do arquivo maior, né? Você retorna a NotFound. Senão, você vai ficando aqui. Aí, quando ele terminar o loop e não saiu por chave igual, ele vai retornar a NotFound também. O código é bem fácil, né? Agora, olha que interessante, eu vou transformar esse código que é iterativo para um código recursivo. Eu chamo de recursivo scanner, né? Recursivo scanner, tá? Você vai fazer uma pesquisa recursiva, né? Uma pesquisa de escanear, ou seja, de varrer recursivo, tá? Você passa o vetor e a chave. Aí, aqui que interessante. Qual é a ideia da recursividade? Galera, ó, vamos voltar aqui, vamos tirar esses, limpar esses, tudo isso aqui. Ó, qual a ideia? Vocês observam que isso aqui é um loop, né? Então, a ideia da recursividade é o seguinte, você vai chamar uma função recursiva e esse corpo da função recursiva vai ter esses caras aqui, ó, isso aqui, né? Aqui dentro. Aí, quando que ele sai? Quando o tamanho, quando você já descobriu o tamanho do arquivo, você já detetou o fim de arquivo, né? Ou quando a chave é igual, tá aqui, ou quando a chave é maior. Então, isso aqui ele funciona como se fosse isso aqui é um while. Em recursividade, é você chamar isso várias vezes. Então, você chama lá uma vez, né? Você vai tirar o for, é interessante, é isso. Aí você testa lá, se chegou no fim de um arquivo, se a chave for igual, se a chave for maior. Se não, aí você torna a chamar a função de novo, né? Você vai incrementando e vai tornar a chamar a função de novo. Então, essa é a ideia da recursividade. Olha aqui, ó. Esse aqui é o corpo da função recursiva, é que vai sendo chamada toda hora. Eu ativo ela a primeira vez, passo o vetor, passo a chave, passo o endereço inicial de pesquisa. Então, esse i é o endereço inicial. Aí, vou lá. Se o i for igual ao tamanho do vetor, sai. Lembra? É o for aqui, ó. Esse for, ó. Né? Ele sai. Se não, aí, se o chave for igual, sai também. Só que aqui ele retorna o endereço. Então, ele achou. Se a chave for maior, ele retorna NotFound. E se a chave for menor e tem que continuar, aí você chama de novo a função, ó, ele ativa de novo ela. Só que aí ele passa o i mais 1, ou seja, ele incrementa o i. Então, o i vai receber i mais 1. Ele vai incrementando. É uma maneira bonitinha de você fazer recursividade, né? Aqui é a classe em Python, né? Class source. Aqui é a variável global, ó, né? Inicializada, aqui a função scan iterativo e aqui a recursivo, que nós acabamos de ver, né? Eu vou executar para vocês verem, né? Eu usei um drive, né? Que eu tenho um drivezinho para executar. Vou chamar ele aqui, o drive. Espera aí que eu vou pôr ele na tela para vocês, enquadrar, tá aqui. Então, ó, aqui é o vetor, tá vendo?
Está ordenado, ó. Vou printar ele para vocês verem. Depois vou pesquisar o 90 aqui, pelo método scan normal. Depois o 90 pelo recursivo, ele vai printar os endereços visitados. Lembra, eu coloquei o print lá. Depois ele vai fazer a chave 40, que não existe. Então você vai ver que ele vai até visitar o 45. E o 130, que é uma chave maior, ele vai até o final. Então vamos executar aqui. Vou pôr na tela para vocês. Ó, executei. Então vamos lá. Olha lá, o vetor está aqui, tá vendo? Esse é o vetor. Aí eu vou pesquisar a chave 90 pelo método de scan. Então ele visita a chave 0. Lembra que o vetor começa no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, ele vai parar no 7. Olha lá. Tem 2 sets porque esse aqui eu mando printar nos endereços visitados e aqui eu retorno 7. Ou seja, esse aqui é o retorno. Ele achou 7. Depois ele vai pesquisar a chave 90 pelo recursivo. Você vai ver que ele vai executar o mesmo print. Ele vai visitar as mesmas células, apesar de ser recursivo, né? E endereço 7. Agora, vamos por a chave 40. Vamos voltar lá no vetor. Chave 40, ó, 0, 1, 2, 3, ele para aqui, porque 40 já é menor que 45, então não adianta 45, não adianta continuar. Então ele vai printar 0, 1, 2, 3, e vai sair retornando menos 1, quer ver? Olha lá, 0, 1, 2, 3, retorna menos 1. Mesma coisa o 130, repare que 130 não existe aqui no vetor, então ele vai visitar 0, 1, 2, 3, até a última célula aqui. No caso tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então ele vai visitar até a 11, né? 0 a 11. Pode ver, ó, 0 a 11. E vai imprimir menos 1. Menos 1, tá vendo? Agora deu, né? Menos 1 do 130, tá? Agora nós vamos ver a pesquisa binária, né? A ideia básica está em visitar o registro do meio. Então, você visita o registro do meio. Se a chave for igual, você para. Se a chave for menor, você ignora do meio para frente e pesquisa no vetor à esquerda. A mesma rotina, a mesma ideia. Se a chave for maior, faz o contrário. Você ignora do início até o meio e faz a pesquisa binária novamente. Vocês vão entender agora, quer ver? Ó, chave, vamos supor que a chave é igual. Vamos supor que eu fosse pesquisar 65. Aí eu faço low ou inferior, right superior. Então você faz 0, não é a chave não, você pega o endereço, hein, ó, 0 mais 10, 0 mais 10 dividido por 2. Esse vai ser o chamado middle, né, o meio. Então no caso daria 5. Esse é o meio. Aí você visita. Aí, se achar for igual, vamos supor que você queria o 65. Então, você já achou. Aí, retorna 5. Se não achou, vamos fazer agora uma chave maior. Então, por exemplo, eu vou pesquisar uma chave que seja maior que 65, tá? Então, vamos supor lá, chutando lá, 80, né? Então, o que ele vai fazer? Ele calcula o do meio, ele faz a mesma coisa ali. Aí a chave 80 é maior do que 65. Então você ignora essa parte à esquerda, ou seja, de 0 até do início até o meio. Olha lá. Então como é que você faz isso ignorando? É só mudar o inferior. O inferior agora passa para meio mais 1. Ou seja, você ignorou essa parte aqui. Aí agora você tem o início e o fim, né? O low e o right. O inferior e o superior. Aí você volta a calcular o do meio. Soma e divide por 2. Então seria 6 mais 10 por 2, 8. Aí o middle seria esse aqui. Né? Aí no caso, a chave é 80. Né? Aí você torna a efetuar de novo. Mas vamos ver se for menor agora. O ideal é você entender o igual, menor, maior. Então esse é o maior. Então você já viu, quando a chave for maior do que o meio, você muda o ponteiro início. O ponteiro vai ser meio mais 1, ó. O ponteiro início vai ser o meio mais 1. Agora vamos ver uma chave menor do que a célula que está no meio. Por exemplo, eu fosse pesquisar o 20.
Então, você faz lá, início, né, mais inferior mais superior de por 2. Aí você calcula o meio, tá aqui. A chave é menor do que o 65. Então, o que você faz? Você ignora o subvetor à direita, ó. Então, o que você faz? Você muda o right. O right estava aqui e vai para cá, ó lá. Então, é meio menos 1. Né? Então, essa é a ideia. O algoritmo só tem isso. Vocês vão ver que é muito interessante. Então, essa é a ideia geral, né? E é fácil concluir que você vai fazendo isso. Vocês já viram? Cálculo do meio. Se já for menor, ignora essa parte. Então, você muda o right para cá. Né? Se for maior, você muda o início. Então, o que está acontecendo? Os dois ponteiros, low e right, você vai jogando o low para lá e o right para cá. Enquanto o low, quer dizer, o inferior for maior do que o right, você continua. Se for igual ou menor, você para. Né? Porque você ultrapassou, então você para. Então é fácil você entender. Aqui é o código do pesquisa binário iterativo, tá? Sem recursão. Binary Search. Você passa o vetor e a chave. Ó, você inicializa o low com 0, né? E o right com o tamanho do vetor. Lembrando que seria o tamanho do vetor menos 1, né? Aqui eu fiz o tamanho do vetor. Não dá erro não, tá, gente? Mas era melhor você fazer menos 1, né? Porque, ó, o tamanho do vetor aqui é 11, menos 1, 10. Então, você já tem essa posição direta, tá? Então, seria menos 1. Aí, você calcula do meio. Eu tenho que alterar o código. Depois, quando eu executar ele, eu vou alterar. Aí, eu vou passar para menos 1. Aí, vai dar direitinho. Aí, você calcula a média aritmética, né? Do low com o right. Divide por 2. Só que a divisão inteira, tá vendo? Porque o middle tem que ser inteiro. Aí, ó, enquanto o low for menor ou igual ao right, né? O igual é a pior posição. É o caso mais demorado. Né? Mas se for menor, enquanto for menor o right, você vai continuando. Aí você imprime do meio, aí você pesquisa. Se a chave de pesquisa for menor do que a chave que está no meio, se for igual, desculpa, aí você retorna o do meio, quer dizer, você achou o cara. Se for menor, olha que interessante, se for menor, você muda o right. O right é meio menos 1, lembra? E se for maior, que é o else, meio mais 1. E torna a calcular o middle e vai fazendo isso aqui. É o loop, né? Olha lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Se a chave for maior, o low vai ser middle mais 1. Se for menor, o right é middle menos 1. Olha lá. Se a chave for menor, o right é middle menos 1. Se for maior, middle mais 1. E vai ficar aqui. Agora eu vou fazer a recursiva. A recursividade você vai tirar esse looping, ó. Né? Esse loop, esse while. Então, vai ficar só esse corpo aqui, ó. Só esse aqui, né? Então, olha lá. Primeiro, você tem que ter a função mãe recursiva. Essa que vai chamar o corpo. Esse é o corpo que é o recursivo, que vai ficar repetindo. Então, você passa a primeira entrada, o vetor e a chave. Aí, você chama o corpo da função recursiva. Essa que vai ficar... vai ficar de modo recursivo, chamando a recursividade. Aí você fala, Grisa, por que você precisa de ter um caput, né, que a gente chama, essa cabeça aqui para chamar a recursiva? Porque repare que a recursiva você precisa de 2 parâmetros que eu não tenho aqui. Eu poderia até obrigar o usuário a chamar essa função recursiva, passando a primeira vez o low com 0, o right com tamanho. Mas eu prefiro assim que fica encapsulado, você não enxerga esse negócio do low right, né? Então, ó, você passa o início e o fim, né? Teria que ser o fim menos 1, né? É melhor, né? Aqui, ó, de novo. Eu vou corrigir depois quando eu executar. Não precisa ser o fim, não. Já faz menos 1, porque aqui é o tamanho, né? Tamanho do vetor, lembrando que a célula igual ao tamanho não existe, é sempre de 0 a n menos 1, né? Então, eu poderia subtrair 1 aqui. Aí você vai chamar o corpo, né? Aí já inicializa o low e o right, ó. Aí calcula a média aritmética. Imprime. Se o low for maior que o right, você para. Aí retorna not found. Lembra que o not found é menos 1, não achou. Se for igual, retorna do meio. Se for menor, você chama a função de novo. Só que a hora aqui que interessante, ó.
você passa o início, não muda, agora o meio, o final vai ser o meio menos 1. Lembra? Porque a chave menor, ó, você tem um vetor. Aqui está o middle, né? Aqui é o low e aqui o right. Então, se a chave for menor, você ignora do middle para frente. Então, por isso que é do low até o middle menos 1. Né? E o caso contrário, se for maior, é o contrário. Você faz do middle mais 1, que você ignora essa parte, até o right. E fica executando. Né? Seria isso aí. Eu vou executar para vocês verem, né? E vou corrigir aquilo ali. Então aqui é o código em Python, né? A função binary source, tá vendo? Viram que eu já alterei aqui, ó, fiz menos 1. E a recursiva, alterei aqui também, ó, menos 1, lembra? Se você não colocar isso, ele faz também. Mas o tamanho do vetor, não existe o endereço do tamanho do vetor, né? Ele não vai acessar isso, ele só faz para fazer a média aritmética. Mas aqui você já otimiza, você ganha uma célula, né? Bem, aí nós vamos executar. Pode ver que o código é igualzinho que a gente fez, né? Agora eu vou executar, dá um run. Então vamos lá para o drive de execução. Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui. Drive, tá aqui. Então vou executar, olha lá. O vetor, manda printar ele. Aí eu vou pesquisar a chave 90, utilizando binary search, sem ser recursivo, tá? Ele vai imprimir os endereços visitados e com o recursivo. Vai dar os mesmos endereços, claro, né? Vamos lá, vamos dar um rodar. Rodei. Vou trazer aqui para vocês verem. Ó. Espera aí. Tá aí. Olha lá. Pode ver. Quantos registros aqui? Tem 12. Então, primeiramente, é de 0 a 11. Então, ele calcula do meio. Então, seria a primeira vez o quê? 0 mais 11 dividido por 2. Né? 0 mais 11 por 2 daria 5,5. Então, ele vai dar 5, olha lá. 5. Aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É essa aqui. Aí, a chave, no caso, é 90. É maior que isso. Então, ele ignora. Então, ele vai mudar o início. O início vai ser meio mais 1. Então, vai ser o 60, que está no endereço 6. Então, vai ser 6 mais 11 dividido por 2. Aí, é o novo middle, que vai dar 8. Olha lá. Aí, 8. Então, vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui. Aí, no caso, a minha chave é menor que essa. Então, você ignora daqui para cá. Então, você muda agora o right. Então, vai ser meio menos 1. Então, o right agora vai valer 7. O início era 6. Cuidado para não perder a conta aí. Então, vai dar 6 mais 7 por 2. 6,5 que 6. Né? E depois, aí ele visita a 6, que é essa aqui. No caso, é maior, né? Porque 90 é maior que essa. Então, ignora a esquerda. Então, ele muda o início, né? O low vai ser meio mais 1, vai dar 7. Aí vai ficar o 7, que é o low, o right é também 7, então vai dar 7 mais 7 por 2, 14. Dividido por 2, 7, aliás. Então, é esse aqui. Ele visita, esse é o middle, é o 7 lá. Aí ele vai achar, né? Retorna 7. A recursiva é a mesma coisa, né? Vai ser os mesmos endereços, né? Então é interessante você fazer isso que eu fiz, mas escrever, né? Aqui eu não escrevi, aqui ó, não dá para escrever, aqui é uma pena editar para vocês verem. Aqui daria, né? Ó, a primeira vez você fez o low, vamos chamar de L. O low vale 0, o right vale 11. Aí você calcula o middle. Então vai ser 0 mais 11 dividido por 2. Vai dar 5,5. 5, que é inteiro. Né? Aí depois no outro, porque está à direita, você muda o low. O low vai ser meio mais 1. Então vai ser 6. O right continua 11. Aí você calcula o meio. Middle vai ser 6 mais 11 por 2, 8,5, então vai dar 8.
né? 8 era o 100, lembra? Aí a chave é menor. Então você muda agora o right. O right vai ser o meio menos 1. Então o low continua 6. O right vai ser 7, né? Que é o meio menos 1. Aí você calcula o middle, vai dar 13, vai dar 6. O middle vai dar 6. Aí, 6 é o de 60. A chave é maior, então você tem que ignorar a da esquerda. Então você muda agora o início. Vai ser meio mais 1. Então meio mais 1, 7. Então o início vai dar 7. O right também é 7. E você vai calcular o meio, vai dar 7 também. Aí é a célula que você vai achar. Tá? É bacana quando, vamos supor que a sua chave não fosse 90, fosse 91. Aí daria 7, aí era maior, aí você teria que mudar o início. Aí o que acontece? O início ultrapassar o meio. E aí não existe. Pode ver que 91 não existe. Então ele faria. A pior hipótese é quando não existe. Pode ver que a profundidade é muito grande, né? Mas é interessante a técnica de pesquisa, né? Seria isso aí. Ok? Vocês entenderam? Outra técnica muito conhecida é chamada interpolação. Né? É uma variante da pesquisa binária. A ideia é uma pesquisa binária em que, ao invés de fazer a média aritmética, ele faz uma média aritmética ponderada. Aí ele coloca o peso de acordo com o valor da chave. Então, é muito interessante. Ó. Vamos supor que você tem um vetor aqui. Ele pondera. Por exemplo, se a chave for mais próximo do início, ele pondera o início com um valor maior. Se a chave estiver mais próximo do fim, ele pondera o fim. Então, o meio, na verdade, não vai ser o meio, vai ser um meio mais perto do início ou um meio mais perto do fim, o middle, né? Não vai ser o meio do vetor propriamente dito. E a equação, né? Um exemplo prático é a pesquisa no dicionário. Quando você pega o dicionário, você não vai ver do início ao fim. Você vai lá, uma palavra, por exemplo, B. Aí você vai lá no meio do dicionário, tá menor que B. Aí você volta para cá, né? Você já vai voltando, folheando de uma maneira mais rápida, né? Então essa é a ideia. Você vai mudar o low e o right de uma maneira mais sugestiva. Quer ver? A equação é essa troço doido. Isso aqui é uma média ponderada, tá? Essa é a técnica da média ponderada. Você pode ver que ele entra com o valor da chave e ele entra com esses mínimo e máximo. O mínimo e o máximo são os valores da chave lá na célula right, ou seja, o máximo é o valor da chave que está lá na última célula. O mínimo é o valor da chave que está no inferior, ou seja, na célula no início, né? E essa é a chave. Então ele pondera segundo essa equação. Essa equação é demonstrável, né? Aqui eu não fiz a demonstração porque já é um processo um pouco mais diferente. Mas não é difícil não, é uma média ponderada. Aqui é a função, né? Interativa. Tá vendo? O low, right, meio menos 1, aquela ideia do low, right, inicia a mesma coisa, né? A grande diferença é essa equação aqui, ó. Pode ver, a única coisa que muda. Lá era o quê? Meio, início mais meio dividido por 2. O resto é igual, né? O resto é igual. Você pode ver que é a mesma coisa, ó. Tá? Isso aqui é interessante também. Se o middle ultrapassar o right ou o middle ultrapassar o low, ou seja, menor que o low, maior que o right, sai fora também. Porque isso é uma função que vai te dar um valor do middle. Se ele ultrapassar o right ou ser antes do low, você também retorna a not found, não achou. Agora, pode ver que é igual o menor e o maior. Você muda o meio mais 1 e lembra o low, middle mais 1 e o middle menos 1. Mesma ideia do algoritmo lá do pesquisa binária, né? Única coisa diferente é essa aqui. É lógico que eu adaptei um pouco, que se você tem uns detalhes, né? Igual esse aqui, ó, máximo igual ao mínimo, você para, né? Ou seja, se o mínimo, né, que é o valor mínimo da chave, for igual ao valor máximo, você para, né? Porque você já não adianta pesquisar. O que você vai fazendo? Você vai aumentando o mínimo, diminuindo o máximo. Se ele for igual, você para. Quer dizer que você não achou também.
né? Aqui é o mesmo código recursivo. Você pode ver que ele chama a função, né, recursiva, passando o início e o fim, né? E aqui ele executa o mesmo código lá, né? Mesma coisa, só com a função diferente, né? Porque lá no pesquisa binária era middle mais 1, né? Low mais middle dividido por 2. Aqui é essa função, né? Ponderada. Aí eu vou executar para vocês verem. Agora nós vamos executar o código da interpolação, tá? O não recursivo e o recursivo. Vocês vão ver que ele vai... Vocês lembram que eu fiz o pesquisa binária? Ele fez 3 acessos, 4 acessos. Agora olha esse aqui. É muito mais rápido, porque ele vai ponderar. Eu estou dando a mesma chave para vocês verem, né? O ideal é fazer com um vetor grande para vocês executarem, para vocês verem. Então vamos lá. Vamos executar. Vamos trazer para vocês verem. Olha lá que legal. Ó, duas acessos só, 2 só. Que o terceiro já é a resposta, né? Então, em 2 acessos ao vetor, ele já descobriu qual que é a chave, né? Ele faz ponderado, aí você tem que jogar naquela equação. Aí teria que fazer um tracezinho para vocês verem, né? Jogar naquela equação toda para vocês terem esses valores, né? Eu posso depois fazer talvez um só sobre isso, um executando passo a passo, né? Mas eu acho que dá para vocês terem ideia, pelo menos para entender o código, né?